Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigo telespectador. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita, aqui na TV Universitária, Canal 7. Este programa é produzido pela USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos apresentar uma matéria em que Maria de Lourdes Oliveira e Warnick Mota falarão sobre o tema discriminação. Esta matéria faz parte do programa Entre Dois Mundos, da FEB TV. Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe a mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é discriminação. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Segundo o Código Penal brasileiro, a discriminação é um crime inafiançável. No entanto, a gente vê essa ocorrência de muitas formas na nossa sociedade, seja discriminação social, política, religiosa, de gênero e muitas outras. É importante nós tratarmos desse tema e para isso nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças de Warnick Mota, que integra o Conselho Fiscal da FEB, é servidor público. Seja bem-vindo, Warnick. Muito obrigado, Geraldo. É um prazer pela oportunidade. Também aqui recebendo a Maria de Lourdes Oliveira, que é professora e vice-presidente da FEB. Seja bem-vinda também, Lourdes. Obrigada, Geraldo. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste programa. Pois é, esse assunto de discriminação é um assunto atualíssimo. É necessário que a gente fale sobre esse assunto porque esse tipo de ocorrência é um tanto quanto constante na nossa sociedade. Quando determinada situação pode ser considerada discriminatória, Mota? Quando ela é segregatória, quando ela separa e destaca aspectos que são diferentes. Aí há um preconceito, a gente pode dizer isso, Lourdes? Sim. É como ele falou, é quando há apenas um julgamento do ser, das suas características. Por exemplo, físico, moral. Então, aí sim, é um julgamento. Nós temos que conhecer, lembrar que o ser é o todo. Né? É o todo. E nós lembramos de Jesus, quando ele nos ensina a prece de Pai Nosso. Ele diz, Pai Nosso, sem distinção, de todos nós, se fosse de Israel, dos judeus, dos romanos, mas ele inclui todo, há uma inclusão. Então Jesus já nos deu esse exemplo no Pai Nosso. Mota, e de onde nasce então esse, é um sentimento, é um comportamento de discriminação? Como é que é isso? Toda discriminação é uma forma de violência. E esse sentimento, ele nasce sobre o desejo de se sobrepor ao outro, de tornar-se maior, ou, como nós observamos na própria questão do bullying, a discriminação entre adolescentes, crianças, quando eles trazem alguma coisa diferente, e que aquele que tem uma condição que se estabeleceu, que é um paradigma perfeito, tenta colocar o outro numa condição humilhante, tenta menosprezar. É como se ele fosse superior. Exatamente, a tentativa de tornar-se superior ao outro. Por que, Lourdes, a gente tem tanta dificuldade ainda em tratar as diferenças? Porque nós ainda não vemos o outro com as suas dificuldades, que traz de outras vidas, né? Que está acumulado dentro de si. Então nós ainda não olhamos a ele, não temos esse olhar especial,
como Jesus nos ensinou a amar a todos, sem distinção. Essa ideia do preconceito parece estar muito arraigada em nós, não está? O próprio nome já é um pré-conceito, um conceito antecipado que você faz de alguém. Quando da morte do índio Galdino Pataxó, o Paulo Freire soltou um texto sobre tolerância fantástico, em que ele falava que a tolerância não no sentido do suportar, do aceitar, Sim. mas a tolerância no sentido de virtude existencial, de virtude de convivência. Aceitar o outro com as suas diferenças, respeitar significa respeitar a opção, respeitar a cor, respeitar que o outro é diferente. Cada um é um. Cada um é um, cada um traz uma bagagem, cada um tem um potencial para dar. Às vezes você vê o outro apenas só uma parte, mas ele tem uma bagagem muito grande, ele tem para nos oferecer coisas boas, né? A afetividade, o amor. E nós não percebemos isso, às vezes a gente olha só o superficial. E já faz um julgamento. Essa questão, como é elitismo, quando alguém está tendo esse comportamento de discriminação, ele está fazendo o mal, inclusive, a si mesmo? A primeira injúria, primeiro a ser atingido pela injúria é quem levanta a injúria, né? Todas as vezes que nós nos dirigimos a alguém de forma agressiva, de forma preconceituosa, de forma segregatória, significa um atraso espiritual que nós ainda possuímos e que se manifesta nessa tentativa de se sobrepor. A gente mesmo se isola, né? Nós mesmos nos isolamos. Nós mesmos nos comportamos demonstrando que aquilo que nós estamos exteriorizando está alimentado dentro de nós. Nós exteriorizamos o que nós alimentamos inicialmente. É essa a recomendação de Jesus com relação ao que sai da boca. Pois é, e lá no fundo, quando a gente vai fazer essa autobusca, na procura íntima, provavelmente, Lourdes, a gente vai encontrar ali como fonte disso o egoísmo, não? O egoísmo, até porque, como ele falou, nós sintonizamos com os nossos amigos sofredores, né? E atraímos os maus pensamentos, é lógico. Então, tudo isso faz com que, Geraldo, vem essa imperfeição, né? Essa situação da nossa sintonização com os amigos imperfeitos. Nós estamos em pleno século XXI, não é? Uma civilização relativamente avançada em termos tecnológicos, várias conquistas nas pesquisas científicas. No entanto, ainda o comportamento moral denota, diríamos, um certo atraso. Determinadas ações, atitudes, comportamentos que a gente vê, sobretudo nesse aspecto da discriminação racial, que seja, dos preconceitos de religião, dos segregacionismos, enfim, tantas coisas que a gente vê, já não eram para estar mais acontecendo no nosso mundo. Não é assim, Mota? A sensação que nós temos é que há um descompasso entre o avanço tecnológico que a Terra atingiu e o avanço moral que o homem ainda tateia, ele engatinha ainda. Isso vai muito da necessidade do interesse de cada um em modificar-se. Na medida em que nós aceitamos o Evangelho de Jesus, nós aceitamos as prédicas do Cristo, nós começamos a observar o outro de forma igual e não mais como diferente. Porque Jesus nos traz essa informação. Ele é amigo de todos nós quando ele nos diz: já não vos somos servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor. Mas vos chamamos amigos, porque vós tenho revelado tudo aquilo que meu Pai tem me ensinado. Quer dizer, a amizade aí dá um tom de companheirismo, de proximidade, não é isso? Exatamente. Lourdes, está nos faltando essa questão. O sentimento de irmandade, Geraldo, que ainda não aprendemos. E nós temos o grande exemplo de Pedro e Tiago na Casa do Caminho. Quando eles recebiam a todos, acolhiam, sem distinção, sem perguntar de onde que eles estavam vindo, o que eles estavam, por que eles estavam procurando ali. Havia um acolhimento, um sentimento maior
de irmão, de irmandade. Esse resgate. E é isso que nós estamos precisando. Trabalhar em nós essa irmandade. Nós vamos trabalhar isso daqui no próximo bloco, porque esse assunto é muito interessante a respeito da nossa necessidade da irmandade. Mas a gente volta daqui a pouquinho. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos e antes do intervalo a Lourdes estava nos explicando a respeito da irmandade. Lourdes, a gente pode afirmar que esse sentimento de fraternidade está faltando entre os homens? Como eu falei antes, estamos aprendendo. Estamos ainda aprendendo, estamos caminhando. Jesus, ele nos ensinou e ele nos espera. Ele nos espera. Então, leva tempo, mas nós já sentimos que a humanidade já caminha, ela já tem uma preocupação para isso. Hoje ela já acolhe melhor o seu irmão. Pois eu me recordo, Lourdes e Mota, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata do homem no mundo, lá no item 10. E a primeira evocação que Kardec faz é exatamente no sentido da necessidade de sermos compassivos uns para com os outros. Será que está faltando a compaixão, Mota? Está faltando, né? A compaixão, está faltando a misericórdia. Que ter misericórdia, ter compaixão da miséria do outro, ter compaixão da dor alheia. Está faltando a indulgência. Quando Jesus diz amai o próximo, ele não faz acepção de quem é o próximo, mas nós fazemos. E nós elegemos o próximo apenas como aquela pessoa mais próxima de nós, o amigo, o familiar, o parente, aquele que está junto conosco. O nosso amor ainda distingue. Ainda distingue. O nosso amor distingue, mas Jesus diz o próximo significa todos, o da via pública, do trabalho, enfim, todos aqueles que nos cercam. A acepção é nossa. Todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus.
Aos olhos de Deus somos iguais. Somos iguais. Então nós temos que ter isso conosco, né? Pensarmos nisso. Respeitar mais o outro, né? Respeitar. Porque tolerar, Geraldo, é uma virtude, mas ela é uma virtude passiva. O excesso de tolerância leva à indiferença. Mas a falta de tolerância leva à intolerância. O que é o ideal? É o respeito, mas o respeito ainda tem um limite. O ideal é amar o próximo. Olha só, nós temos um caso aqui concreto, né? Vivenciamos no ano de 2014, no Rio Grande do Sul, um caso de discriminação que gerou uma repercussão aí mundial. Ocorreu num estádio de futebol. Uma moça sentada na arquibancada se referiu a um jogador negro de maneira discriminatória. A gente acompanhou isso, teve uma repercussão e tal. Ela não esperava que estivesse sendo filmada, e naquele instante em que acabou xingando, digamos assim, aquele jogador. E depois disso ela foi hostilizada pela sociedade e incriminada pela justiça. Bom, deste exemplo aí, nós temos a seguinte pergunta: qual a melhor maneira de corrigir um ato discriminatório? É quando nós colocamos no lugar do outro, né? Aquelas dificuldades que ele tem, que ele traz, nós já precisamos ter essa percepção dessa dificuldade. Então, nós temos que respeitá-lo. Quando nós acolhemos os nossos irmãos no Departamento de Assistência Social, a gente procura sempre ver o outro na sua dificuldade, mas o que ele tem dentro para oferecer, porque todos nós temos uma grande bagagem. Então é isso que nós temos que fazer, respeitar o outro. Mota, a gente pode completar. A FEB tem um programa fantástico, Evangelize. Coopere com Jesus. Coopere com Jesus. A ausência dessa evangelização de Cristo na existência faz com que você acabe agredindo o outro. Há dois problemas a ser tratado. A educação da moça que fez a injúria racial contra o jogador e o acolhimento de quem sofre a injúria. Que essa pessoa fica desestruturada, fica fragilizada, fica com baixa autoestima, enfim, se sente excluído. É essa inclusão social que Jesus fazia. No momento que ele cura, ele faz a inclusão. Porque à época, quando Jesus curava, o doente com doença grave era retirado do livro dos vivos e era colocado como morto. Jesus reinclui o paralítico, a mulher hemorroísta e tantos outros. O coxo estropiado, o coxo, Jesus acolhe, ensina a acolher também aquele que é excluído, mas educa aquele que ataca. Evangelize, coopere com Jesus, eu acho que é a grande saída para nós mudarmos essas atitudes. E isso tem tudo a ver com a moral, não é, Lourdes? Assim, a questão de uma base moral na educação para a gente se transformar efetivamente, não? Com certeza, Geraldo. E começa no lar, né? Começa no lar, na educação com os nossos filhos, com a sociedade, nos trabalhos, né? No próprio ambiente nosso de trabalho profissional também. Nós tivemos também, né, citando assim os exemplos, você está falando no ambiente profissional, lá na França tivemos um atentado contra um jornal, não é isso? Charlie Hebdo. Exatamente, houve até algumas mortes, enfim, não é? Será que está faltando esse respeito para com a própria liberdade de expressão, o entendimento do outro e também ao se expressar, de repente, uma forma que seja mais respeitosa? Como é que a gente pode ver isso, Mota? Há um paradoxo tremendo entre as religiões, porque elas deveriam aproximar o homem de Deus e não promover a dissensão, não promover o conflito. E se esquecem, especialmente, dos preceitos mais puros que cada religião tem, que é aproximar o homem de Deus. E aí nós deixamos de cumprir o dever de amar a Deus e o dever de amar o próximo. Que são os mandamentos principais. Que são os mandamentos principais. Mas nós notamos que nós estamos avançando. Pois aí é que tá. O que a gente deve fazer para avançar? Amai uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos ensinou isso. Então, quando realmente nós passarmos a amar o outro, como o Mota disse, e respeitá-lo, aí sim, nós não teremos mais. Você pode ter
qualquer religião, você não vai ser mais invadido em nada na sua privacidade, porque você já vai ver o outro como seu irmão. E aí a gente colocar em prática tudo que o Cristo está nos ensinando. Tudo que o Cristo está nos ensinando. Porque nós aprendemos com o diferente. Nós temos que respeitar o diferente. Se o segmento religioso é diferente do nosso, nós devemos respeitá-lo, porque temos também alguma coisa a aprender ali. E a gente aprende muito, né? Aprende muito. Com certeza. Quando se abre. Quando se abre. Quando você percebe o outro na maneira dele, o que ele ainda está naquela percepção. Você passa a respeitá-lo, porque ele tem para nos oferecer, ele tem uma bagagem grande, que ainda nós não conhecemos. Cada um está num degrau de evolução. Exatamente. Cada um está num degrau. Cada um está num degrau. E nós vamos crescendo quando a gente dermos as mãos um para os outros. Dizer, vamos juntos e não deixar ninguém atrás. Aí sim. Será que é porque a gente está nesses degraus diferentes que a gente ainda tem tanta dificuldade em enxergar o outro na sua diferença? É porque nós detemos muito pouco ainda do que nós entendemos por verdade. A gente imagina a verdade como um grande espelho que espatifou-se na Terra e cada um pegou uma pequena partícula. Então cada um detém um conhecimento da verdade, mas é limitado. Para que se nós possamos reorganizar esse espelho, é juntando a verdade do meu, né? Do seu. Do meu, né? Do seu e não juntando. Estamos porque aqui ainda conversando. Somos muito egoístas, Somos né? ainda, mas vamos superar isso. Estamos conversando com o Lourdes, conversando com o Mota. Agradecemos aqui a sua participação. Escreva para nós, por favor, aí o canal Gotas de Luz tem excelentes informações. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos. Agora é a vez da resposta aos nossos espectadores que fizeram suas questões. Mota e Lourdes, nós temos várias questões aqui interessantes sobre esse assunto da discriminação,
Por exemplo, o Guilherme Arantes, do Rio de Janeiro, ele pergunta o seguinte: sou discriminado por ser homossexual. Será que eu nasci para sofrer essa rejeição social das pessoas? Não, Guilherme, você não nasceu para sofrer. Você tem que ver que você tem um potencial muito grande dentro de você. E você pode transformar esse potencial em benefício do outro, ajudando o outro nas suas dificuldades, porque todos nós temos problema, meu irmão. Não tem ninguém aqui que não tem um problema. Mas nós podemos aliviar esses nossos problemas quando nós ajudamos o outro que tem um problema maior do que nós. Aí nós vamos esquecendo o nosso problema e vamos sanando as nossas dificuldades. A gente vai completando aí as respostas, porque tem outra pergunta aqui nessa linha também, Mota. É o Carlos Eduardo de Vitória, no Espírito Santo. Ele pergunta o seguinte: foi uma punição eu nascer no corpo de homem, desejando ser mulher? Sofro discriminação por ser gay e prefiro me isolar das pessoas. Absolutamente que não. O Pai nos ama incondicionalmente e nunca nos deixa órfãos de sua bondade. Como a Lourdes falou, todos nós temos um potencial. As experiências no corpo físico, elas são necessárias. E vezes nós retornamos em corpos masculinos ou femininos, porque o espírito não tem sexo. Embora se afinize com a polaridade feminina ou com a polaridade masculina. E às vezes essa afinidade pode produzir uma polaridade invertida. Mas se é Carlos Eduardo, né? A chave é o auto-amor. Não se discriminar, se amar. No momento em que nós nos amamos, nós temos condição de aceitar o outro. No momento em que nós aceitamos as nossas dificuldades, nós aceitamos também a do outro. Se eu não suporto uma dificuldade minha, ou uma coisa que é diferente em mim, ou alguma coisa que eu não lido bem, como é que eu vou suportar no outro? Então, começamos primeiro conosco nos amando. A chave é nos amar. A partir do momento que nós nos amamos, nada nos atinge, nós estamos acima realmente de qualquer comentário discriminatório. Pois é, a Maria Antônia de Brasília, Lourdes, ela diz assim, que tem um filho homossexual. Eu o respeito e o amo muito. Quando eu estava grávida, desejei durante toda a gestação que nascesse uma menina. Na época eu não tinha como saber o sexo do bebê, antes do nascimento. E quando ele nasceu, ela ficou surpresa, né? Fiquei surpresa. Será que é porque nasceu, na verdade, um menino? Será que hoje ele é gay porque na gravidez eu desejei que ele nascesse uma menina? Não. Não é essa a razão, Não né? é essa razão. E o que eu vi bonito nessa pergunta dela é que ela disse que o ama muito e o respeita. Olha que coisa boa, ele tem essa afetividade dentro de casa, dentro da sua própria casa, que é o principal e o que a gente vê hoje muito. Aí ainda o que falta é essa afetividade nos lares, Na própria família, Na né? própria família. E ela já passa essa afetividade para ele. Quer dizer, isso Então, facilita todo, né, a inclusão do indivíduo, o entendimento, não é isso? Com certeza, é isso mesmo. Sua autoestima, o amor da família é a chave de tudo, é o nosso porto seguro. Quer dizer, a nossa condição de manifestação não vai dizer se nós somos seres, não é, evoluídos ou atrasados. O que importa, de fato, é o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo isso. Como nós estamos fazendo. E trabalhando o amor, esse sentimento lindo, né, que Jesus nos ensinou. A Clara Maria de São Paulo está perguntando o seguinte, ela diz, sou uma mulher negra, casada com um homem branco e temos uma filha que nasceu de cor branca. Quando saio com ela, saio à rua então, as pessoas me olham de forma diferente e já me perguntaram se eu sou a babá. No meu caso, será que minha filha nasceu branca para eu aprender com essa diferença? Para aprender a amar. Porque nós devemos, os filhos que nós recebemos, a intenção principal de Deus é que nós os amemos. Não que nos preocupemos se ele tem alguma anomalia genética, se tem alguma dificuldade, se é branco, preto, isso não faz a menor diferença. Ame seu filho, sua filha, ame até doer, como diria a Teresa de Calcutá, né?
E na relação com o outro, as pessoas que discriminam, é paciência, né? Que ela tolere isso, mas que siga em frente, não é isso? Que siga em frente, né? Eu lembrei que eu tenho uma amiga que ela passou por essa mesma situação, né? Hoje já é uma moça, a filha dela é a negra e ela era branca, inclusive dos olhos verde, linda. E quando ela passeava na praia, todo mundo perguntava a ela se ela era babá. E ela levava aquilo com muita naturalidade, né? E até contava com muita naturalidade. Sim. Por quê? Porque tinha um sentimento maior, de amor, para com a filha. Então era a filha dela, isso é muito normal, é muito natural e... Embora não seja tão fácil na relação, até pelos posicionamentos de outro, mas a gente tem que abrir uma compreensão, não é? A nossa própria postura, às vezes de não levar com a mágoa íntima, não é? Uma intolerância nossa mesmo, mas de repente tentar compreender, não é? Ela trabalhar isso nela, né? Exatamente. Não de mágoa, não desse sentimento e levar, é natural, né? Não se preocupar tanto com a opinião do outro, né? Mas com como eu estou, como está minha família. E vai conquistando isso, né? Na própria demonstração, nas ações, enfim, né? Conquistando o seu espaço como direito, como qualquer outro tem, né? O Leonardo, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: quem desencarna nessas desencarnações coletivas é porque cometeu alguma falha em outras vidas? Será? É necessário esclarecer. Kardec vem tratar da lei de destruição e dos flagelos destruidores. Alguns flagelos são produzidos pelo próprio homem, por esse descuido com a natureza ou por descuido com o próximo. Mas sempre o que cabe observar é observar os fatos para tirar dali a experiência. Nem sempre nós não podemos entender a lei de reencarnação como lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não é uma punição. Não é uma punição, absolutamente. Mas são oportunidades e são ensinamentos que nos são necessários para aprimoramento e observação. E a desencarnação coletiva aí acaba sendo, cada uma é uma desencarnação, né, Lúcia? Mesmo que desencarnem juntos, cada um tem uma situação, né? Sim, temos que lembrar que nós estamos, né, desencarnando sujeito às causas de lei e efeito, né? De causa e efeito. Exatamente. A lei de causa e efeito atuando ali. De causa e efeito está atuando. O importante é que nós estamos aproveitando a oportunidade. Nós temos aqui uma última pergunta da Ivete Guimarães. Para a evolução. Exatamente, para a nossa evolução. Para a nossa evolução, A Ivete Guimarães faz a pergunta, ela é de Campo Grande, Mato Grosso aqui, Mota. Como o Espiritismo responde à eutanásia nos animais? Pois às vezes a gente precisa sacrificar um animal. Nós temos que observar os fatos. Abandonar o animal já é algo muito grave que machuca muito. Sacrificar o animal por um motivo qualquer é ainda mais cruel. Entretanto, é necessário observar. O animal não tem livre-arbítrio, nem tem consciência. Embora no Evangelho, no capítulo 5, item 28, nos diga que nós devemos respeitar até o último instante, a questão do animal é um pouco diferente. O animal, embora tenha alma, não pode ser tratado como ser humano. Se é detectado e atestado pelo veterinário que as dores são insuportáveis e que não existe mais nenhuma possibilidade, talvez a morte piedosa seja um caminho. Um caminho. Mas abandonar o animal, matar, executá-lo apenas porque perdeu uma pata ou alguma coisa... Não é o caso. Não é o caso. Sempre o respeito também. Nós conversamos com o Lourdes, com o Mota, agradecemos a presença de vocês aqui, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Agradecemos também aqui a sua participação, você que nos escreveu, continue nos escrevendo, tem o endereço no vídeo, fique à vontade, voltaremos na próxima semana com Entre Dois Mundos. Muito obrigado. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa
com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Que no mundo existe dor demais e muita gente em busca de paz. Não importa a sua cor, seu nome, se você morre na rua de fome. Você sabe, eu sei, você sabe, eu sei. É bem possível que ele não entenda que tá difícil da gente viver. É bem mais simples ele aceitar que pra viver ele tem que matar. Você entende, eu sei, você entende, eu sei. Muitas vezes você quer gritar, dar um basta, se organizar. Vem o medo e você recua, muito embora a luta seja sua. Você pode, eu sei, você pode, eu sei. Bem no fundo toda a gente sabe, não vai ser fácil mudar essa história. Vai ser duro, cara, pode crer, só você pode resolver. Busque o Senhor, Ele não intimida. Ele é o caminho, a luz, a vida. Você sabe que acima de nós, muito além, além da nossa voz, há alguém que a todos escuta e com certeza entende a nossa luta. Você sente, eu sei, você sente, eu sei. Já me disseram que eu sou otário, sou um louco, um pobre visionário, mas eu confio no poder de Deus, que vai fazer valer os sonhos meus. Tudo isso vai ter fim um dia, vai reinar de novo a alegria. Todo mundo chamará de irmão quem tiver Jesus no coração. Jesus é luz no meu caminho, sem Ele não consigo andar sozinho.
Então, a mensagem que eu trago nessa letra, no Rap da Paz, é palavras com que a população em geral se conscientize de que é só fazendo o bem que nós vamos evoluir. Temos que fazer o bem, dar bons exemplos, sempre bons exemplos, né? Fazendo com que toda a humanidade evolua junto. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui ninguém é perfeito no momento, mas um dia chegaremos à perfeição. Chegaremos à perfeição ao lado do nosso Pai, mas sempre praticando o bem. Então, vamos sempre fazer o bem, sempre fazer o bem e sempre fazer o bem. Você recua, muito embora a luta seja sua. Você pode. Amigo telespectador, lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária, Canal 7, todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, como também aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e digitar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os nossos programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a sua atenção e desejo a você um excelente fim de semana com muita luz e muita paz em seu lar. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Até o nosso próximo programa e receba o meu abraço carinhoso. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros.
assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution, 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.